Fala, doutor. Tudo Estávamos com bem? saudades de você, Cacá. Tô sumido, né? Puta merda. Nossa, Cacá. Você está no meu sonho ainda, Cacá. Com essa... Nossa, Cacá, eu lembro nas reuniões, você assim, né? Nossa, fazia unos... Observava, fazia uma acurácia sua, né? A curiosidade. Sempre tava perguntando, cutucando alguma coisa, né? Nossa, cara. Fica à vontade, Cacá, tá? É que eu inventei de trabalhar muito esses tempos aí, ficou Nossa, complicado. Cacá. Mas vamos lá. Seu nome é trabalho e sobrenome é hora extra. Hora extra. É isso mesmo. Mas Adiante, Cacá, adiante, adiante. tô com muita Estamos, saudade de todo mundo aí, viu? estamos na Rose, expectativa de tua todo mundo. apresentação. Vou colocar aqui a apresentação. Eu tô indo certo aqui, né? Quem não conhece esse caso, segurem suas cadeiras, ¿ah? Eu acho que Maria Rita não conhece e Fernando deve estar por aí. Mas esse caso é muito gostoso. Qualquer coisa, se eu for esquecendo alguma coisa, a Eglair está aí também para ajudar, o doutor, o Dirceu também, que acompanham bastante, né? Então, aí para, de repente, dar um auxílio, tá bom? Então, a gente Legal. colocou como a hipótese extraterrestre de cobaias humanas. O caso dos irmãos Facuri. Então, vamos lá. A gente coloca os irmãos Facuri, mas, na verdade, o contatado mesmo é o Jorge, né? Jorge Facuri e o Michel Facuri, que é o irmão dele, que fez parte de toda essa história aí que a gente vai contar. Então, eles nasceram na cidade de Tatuí, é interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, assim, bem interior mesmo, né? Eles passaram até o começo da adolescência lá em Tatuí. Aqui é uma foto que a gente achou do Google Maps, né? Que é a casa onde eles... Tanto que o Jorge falou que ela tá um pouco diferente e tal, né? Mas foi nessa região que eles moraram até a adolescência. Essa rua se chama a Nhonhó da Botica, né? Então, pode ver que é uma rua simples, é cidade do interior mesmo, né? Bem tranquila, bem sossegada. Aqui nesse slide, eu quis representar o quê? O que o Jorge falou para a gente. Quando ele era pequeno, quando ele era criança, até adolescente, ele e o irmão dele, eles gostavam de ficar observando o céu, né? De ver as estrelas, pegar o cobertor, se cobrir à noite, ficar, porque o céu do interior é bem gostoso de se ver, né? A gente tem uma visão bem privilegiada, assim, de não ter muita poluição de luz da cidade, então o céu fica muito bom para se observar, né? Aí, nesse tempo, eles tinham as indagações, né? Será que existe extraterrestre? Será que tem vida? Como que deve ser e tudo mais? Então, eles tinham esse costume de ficar olhando para o céu. Então, lá nessa época, existia a revista Planeta, que era publicada mensalmente aqui no Brasil, né? Acho que até hoje ela é publicada, mas a tiragem não é tão completa como era antigamente, assim, né? Então, aqui, falando um pouco dessa revista, que o Jorge também, ele adorava, ele sempre comprava essa revista. Então, ela surgiu na França, desde 63 até 72,
e foi criada por Jacques Berger e Louis Pauwels. Em 72 ela veio para o Brasil, e ela começou a ser publicada aqui pela Editora 3, e até os dias de hoje ainda. Faz tempo que eu não vejo nenhum tipo de revista, assim, né, de banca, mas depois eu vou dar uma procurada e ver se eu acho alguma edição. Acho que ela está mais para cunho científico mesmo do que como era antigamente. E ela abordava o esoterismo, ficção científica, parapsicologia, política ambiental, ciência e a ufologia, que é o tema que o Jorge mais gostava. E ela é de uma edição mensal. Então vamos lá. Em 1981, o Jorge, no mês de novembro, aliás, um pouco antes, né? Saiu uma edição da revista Planeta que tinha essa capa, era exatamente essa capa. E o Jorge resolveu escrever para a revista, né? Porque ele tinha tantas questões, né? Ele tinha tanto o querer saber da vida extraterrestre, de como que era, e ele pegou, ele mandou uma carta para a revista, tá? E no final, na última página da revista, tinha um espaço que era para ler, né? Às vezes as pessoas divulgavam seus trabalhos, e eram tiras, né? Como aparece aí nesse slide. Então você pode ver lá em cima, ó, demonismo, desejo me corresponder com professores que estudam, estudos místicos que tem por ali. E o Jorge mandou um tema de extraterrestres, que é essa que está circulada aí. Então, para melhorar, foi exatamente isso que o Jorge mandou. Deseja um contato urgente com irmãos extraterrestres que estejam em missão de paz em qualquer lugar do planeta. Jorge Facuri Ferreira, Nhonhô da Botica, o endereço dele, Centro de Tatuí, São Paulo. Isso aqui foi em 1981, tá? Novembro. Muito bem. Aqui, deixa eu só voltar aqui, que aqui vai começar um videozinho. Logo depois que ele mandou a carta, foi passado alguns dias, ele começou a receber algumas cartas fazendo, meio que tirando sarro dessa carta que ele mandou, né? Falando, eu sou um extraterrestre, eu vou falar com você e tal. Toma aqui. Ele falou que teve uma carta que ele recebeu que tinha até, colocaram areia e falaram assim, isso aqui é a Terra de Marte, sabe? Então ele recebeu várias cartas meio que zoando com a cara dele por conta dessa carta que ele enviou para a revista, né? Aí foi passando o tempo, ele pegou e falou, vai ser só isso mesmo, não vai ter jeito, o pessoal vai ficar me gozando. Aí começou em 82, parou um pouco do pessoal mandar cartas, meio que tirando sarro com a cara dele, e ele pegou e falou isso aqui, espero que o som esteja bom para todos aí, vamos ver. Não? Para mim tá sem som. Tá sem som? Oh, meu Deus. Som. Eu acho que o som tá desmarcado. Só um minuto. Então vamos voltar lá para marcar o som. Eu tenho que ir na apresentação lá, certo? Só um momento, gente, que eu já coloco isso daí. Peraí. Aonde? Aqui. Na hora que eu partilho a tela, eu tenho que marcar em algum outro lugar o compartilhamento de som. É porque aqui na nossa tela tá aparecendo que o som tá cortado. Entendi.
Porque aqui... Vê se sai o som agora. Não está saindo. Ele. Continua sem som, Carlos. Na tela, onde que você marca o som, você está Certo. apresentando duas telas distintas? Ah. Pode falar. Você está apresentando em duas telas distintas ou está na mesma? Na mesma. É a continuação do PowerPoint. Eu acho que você tem que desligar o seu som, então, para aparecer esse. Ah, eu tenho que desligar o meu? No caso, o meu Acredito que microfone, é sim. isso? Isso. Acho que você desliga o seu que o outro ativa. Tá. Vou fazer isso, então. E ativa o outro, Tá. se aparecer. Ai, fiz aqui. Peraí. Cacá, no está apareciendo son, ¿ah? Tem algum fone de ouvido ligado no aparelho que está fazendo a transmissão do vídeo? Esse fone de ouvido pode estar cortando o áudio do vídeo. Eu vou fazer o... Oi, estão me ouvindo agora? Sí, sí. Não deu Sim. certo, né? No deu, no deu. Espera aí, deixa eu ver se eu tirar o fone. Como ela tinha falado. Ahora sí.
Eu não tô ouvindo. Vamos aumentar. Tá alimentando. Cadê? Ixi, tá tudo ruim. Oh, meu Deus. Vamos voltar lá, vai. Tá ruim, né, gente? Espera aí. Tá dando ruído, tá dando chiado. Aqui, o que aconteceu? O Jorge está explicando que em fevereiro ele recebeu uma carta que era um pacote bem grosso, que tinha um volume muito grande de cartas, né? E nessa carta, o tema começava assim: o que queres de nós? Então ele meio que já ficou estranhou, né? Ele falou, era bem diferente das cartas que ele vinha recebendo e que tiravam um sarro com ele, né? Aí se apresentou, falou, ó, já que você entrou em contato conosco, nós vamos entrar em contato com você via sistema terrestre, que nos anos 80 eram por cartas, né? Que era o mais comum. E falou, meu nome é Eliette, eu sou do planeta Areli, e era para a gente entrar em comunicação, era para a gente ter o contato daqui 15 ou 20 anos adiante. Mas como você mandou essa carta para a revista, a gente teve que antecipar esse contato. Mas esse contato meio que já estava programado para que acontecesse. Ela falou assim, então eu vou me comunicar com você através de cartas, né? E vou responder os questionamentos que você tiver, mas de acordo com o seu entendimento, né? De acordo com sua evolução, eu vou responder para você quais são suas dúvidas, né? E por aí a gente vai começar a ter o contato entre nós. E assim o Jorge começou a ter o contato com esses seres de Areli, né? Aí eles pegaram também, a Eliette mandou um lugar, falou assim, ó, para você se comunicar com a gente, aqui está o endereço da base para onde você vai enviar as cartas. Era em Minas Gerais, em São Lourenço, perto do Parque das Águas Termais, né? Então lá ele ia mandar para uma casa, que seria a base, e essa casa era da dona Dari, uma senhora que morava sozinha, e foi falado para ele o seguinte, falou, ó, essa dona Dari, ela não sabe de nada do que a gente vai conversar. Ela vai estar sob um processo de hipnose, então ali vai ser só a base para você enviar as cartas e para a gente mandar as cartas para você. Tanto quando ele recebia os envelopes, estava escrito Dona Dari e o endereço da Dona Dari, que era a Rua Coronel José Costa Soares, né? Esse aqui a gente foi lá no Google também, deu uma pesquisada, e essa é a casa agora, né? Da onde a Dona Dari morava. Ela era uma senhora sozinha, não tinha nenhum tipo de parente que morava com ela. E o Jorge falou que realmente está bem diferente de como era antes, né? E para vocês terem uma ideia de onde era a casa do Jorge, aqui, em Tatuí,
em Oiô da Botica, até a casa da Dona Dari, o Coronel José Costa Soares. Então, de carro, seriam 6 horas e 21 minutos de viagem, 476 quilômetros de distância da casa do Jorge até a casa da Dona Dari, que é onde era a base. Muito bem. Aqui alguns envelopes das cartas que o Jorge recebeu. Tá? Passando um tempo depois, o Jorge se mudou para Sorocaba. Ele ainda era adolescente, ele estava em torno de 17 anos de idade, por aí, 18 anos de idade. Aqui é um trechinho de uma carta que foi mandada para ele. E o que acontece? Além dessa Eliette, que conversava com o Jorge, outros seres desse planeta Areli também conversavam com ele, que tinha o Mestre Astori, Mestre Marcial, enfim, vários seres que estavam numa base aqui no nosso planeta. O que foi falado para ele, justamente isso. Eles vieram aqui no nosso planeta, eles estavam numa base subterrânea lá em Minas Gerais. E falavam que aqui no planeta eles têm em vários lugares essas bases, certo? E nisso daí, o contato, a base que eles estavam era ali em Minas Gerais, perto da casa da Dona Dari. E eles vieram para cá para estudar, para pesquisar, né? E eles tinham contato com outros seres humanos, que também, alguns trabalhavam com eles na base, e esses seres, que eram de Areli, eles tinham dupla personalidade. Então, eles ficavam na base, fazendo suas pesquisas, estudando, pesquisando, mas também tinham uma vida de humanos aqui no nosso planeta, né? Na superfície da Terra. Então, eles estavam infiltrados em correios, em hospitais, em farmácias, todo quanto é tipo de situação, de lugar, eles estavam infiltrados, tendo essa dupla personalidade, para poder justamente estudar nós, né, os humanos, enfim, fazer as pesquisas que eles vieram fazer. E os seres que enviavam essas cartas eram vários tipos de letras diferentes, tá? O português era impecável, ele deu uma quantidade, umas cópias, né, para a gente estudar também, e realmente eram letras impecáveis, um português impecável, não tinha rasura e nem erro de português, nenhuma das cartas, tá, que a gente analisou. E eram letras totalmente distintas umas das outras, e o conteúdo dessas cartas, né, como o Jorge era um adolescente, eles tiveram uma posição, esses seres tiveram uma posição meio que professoral em relação ao contato. Então, ele tinha dúvidas de adolescente, né? Ele perguntava, como que é o céu, como que é o universo, como que vocês falam sobre Deus e tudo mais. Então, eles meio que relacionavam o contato muito voltado a esse tipo de situação. Além da forma como o Jorge, do comportamento do Jorge, né, em questão social, familiar também, né, então a parte de comportamento dele, para ele ser uma pessoa do bem, para ele ser uma pessoa honesta, para ele ser uma pessoa de princípios, de direitos e tudo mais, né, então o Jorge falou assim, bem assim para a gente, que ele era meio que o aluno, então eles falavam e o Jorge meio que respeitava isso daí, entendeu? E nisso, o irmão dele, o Michel, sempre acompanhou ali do lado tudo que estava acontecendo. O Jorge recebia as cartas, o Michel estava ali do lado, ele via, respondia as cartas, perguntava mais coisas, mandava a carta de volta, e ficou nessa troca de informações. Aí, foi logo depois, o Jorge mudou para Sorocaba, foi para essa casa, que também, na época, era uma outra casa, né? E um detalhe importante, que eu esqueci de comentar também, assim que a
Eliette mandou a carta, logo na primeira carta, ela pegou e falou assim, ó, você vai dar ciência a seus pais que a gente está entrando na sua vida para entrar em contato com você, mas só eles vão ficar sabendo. Você não pode falar para mais ninguém. Então, quem sabia do contato era o Jorge e o Michel, o irmão dele, que sempre conversou, que estava ali do lado, e os pais do Jorge. O pai e a mãe, a família eram eles 4. E mais ninguém sabia desse contato, que foi o pedido, foi meio que o combinado, que foi feito desde o começo do contato, né? E naquela época, a mãe do Jorge, ela trabalhava na Telesp. Ela era telefonista na Telesp. Então, por conta disso, eles tinham aparelho telefônico em casa. Nos anos 80, acho que aqui todo mundo já tem uma idade que passou pelos anos 80, sabe que era muito caro ter telefone, ter uma linha telefônica naquela época, né? E o que começou a acontecer? No final, isso foi no começo de 82, ele começou a receber as cartas. Lá para novembro de 1982, ele recebeu uma ligação. Foi quando o contato veio através do telefone, né? Então, nas cartas eles falaram assim, ó, vamos colocar também uma humana para falar com você, que tem mais ou menos a sua idade, e vocês vão trocando, falando de moda, falando do que vocês gostam e tal. E falava que essa humana, ela trabalhava com eles lá na base, lá embaixo. Então, o mestre Marcial ligou, fez a ligação para a casa dele, e quando ele atendeu, ele falou que não ouvia ninguém falar nada, né? Ele falava alô, alô, ninguém respondia. Ele pegou e xingou. Ele falou uns palavrão lá, porque ninguém falava nada. Ele falou, ninguém tá falando nada, pegou e desligou. Ele falou que passou um tempo, ligaram na casa dele, aí foi a mãe dele que atendeu até. Aí pegou, chamou o Jorge, falou assim, ó, a gente tá falando aqui, não me lembro se era Eliette ou algum outro ser, falou, ó, como que você quer ser um ser iluminado se você tem violência verbal? Como que você quer ter um contato com a gente se você não consegue controlar suas emoções? Então, ele não sabia que era o mestre, um dos mestres que tinham ligado para ele naquele momento, ele xingou. Ele não teve a paciência de esperar, até por conta de outras coisas que ele estava passando ali no momento. Então, ele ficou ansioso e cometeu isso daí, e nessa eles meio que mandaram como se fosse, ele tomou uma bronca, né, dos seres, falando assim, ó, você tem que se controlar, você tem que saber respeitar os outros para poder ter essa comunicação com a gente. Aí fica a pergunta, né, o que será que realmente eram seres que estavam fazendo isso com o Jorge, né? Porque até então, a gente chegando aqui, fala assim, isso é muito fácil, né? Qualquer pessoa pode pegar, começar a mandar carta, viu? Ele mandou uma cartinha lá, começou a mandar, achou o telefone dele na lista telefônica e começou a ligar para ele, né? Então, a partir desse momento, foi onde a gente começou a entrar com a pesquisa. Aí fomos eu, o Dr. Júlio, Dirceu também ajudou bastante, Eglaí, como chegar à conclusão, ou como tirar as possibilidades de ter sido feito por uma humana, né? Então, vamos lá, a gente começou do princípio do quê? Quem é esse rapaz aí? Ele era o editor da revista Planeta, e ele trabalhou de 80 até 83, né? Então, nós pensamos assim, pô, de repente, quem começou a mandar essas cartas para o Jorge foi o editor, né? Ou, de repente, foi um vizinho que começou... o vizinho quis tirar um barato com a cara dele e começou a mandar essas cartas. Ou, de repente, um vizinho da dona Dari, né, que estava ali do lado, pegava a carta e falou, ela recebeu uma carta aqui, vamos começar a tirar um barato com a cara dele. Muito bem. Então, esse Edenilton, ele era ufólogo, ele alertou sobre seitas que reverenciavam alienígenas e discos no eixo de São Paulo, Rio de Janeiro. E na Barra das Garças também,
Ele tinha ele falou sobre o monastério do Roncador, que era um templo liderado por Udo Oskar Luckner, que ele se intitulava o Grande Hierofante, um sacerdote que meio que comandava esse monastério, né? Esse era o Udo aí que comandava o monastério por lá, onde ele falou, né, a respeito desse cidadão aí. Então, segundo o Edenilton, nessa área de que o Udo era o sacerdote lá, numa área de 100 mil metros quadrados, e tinha até um disco porto lá, e o vai e vem das naves era frequente. Quando a gente teve essa informação, a gente falou, opa, pode ser que tenha alguma coisa relacionada com isso daí, né? Aí, na Serra do Roncador, existiam 21 correntes, entre elas a Sociedade Brasileira de Obiose, que mais para frente, o Jorge, nos seus estudos, ele chegou a entrar na Sociedade Brasileira de Obiose para tentar achar algum tipo de informação, alguma coisa relacionada com o que ele tinha passado, né? E lá afirmou-se um local de entrada e saída de discos voadores, com passagem submarina para o Egito Antigo, dos faraós e tudo mais. Aí, em março de 81, junto com Paulo Coelho, eles criaram a Ordem da Estrela Bailarina. E eles procuravam reorganizar o movimento alternativo no Brasil, né? E apontava não mais o homem como o centro de tudo, que é um dos pilares das religiões, em total concordância com o filósofo Friedrich Nietzsche, né? Que ambos eles adoravam esse cara. Muito bem. Só que esse editor da revista, em 1985, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado na Via Anchieta e acabou falecendo. Como que ele foi tirado de, né, além dessa fatalidade, né? O que pode mais ter acontecido em relação, quem pode ter mandado, será que realmente foi uma pessoa, algumas pessoas que entraram em contato com o Jorge e ter feito esse tipo de coisa? Então a gente foi tirando algumas coisas da frente. O Jorge recebeu cartas durante 17 anos. Então o volume de cartas era muito intenso. Tanto as perguntas que ele fazia, como as respostas que ele recebia, de seres diferentes, com letras diferentes, com propósitos diferentes, né? Tanto que ele mostrou para a gente uma ata, quando ele meio que desobedeceu alguma coisa que eles estavam passando lá, uma ata de desligamento, eles iam desligar o Jorge do contato. E essa ata tinha mais de 19 páginas escritas, mostrando onde cada ser estava sentado na sala, o horário que começou, que cada momento que ser foi falando nessa reunião a respeito do Jorge e o porquê que iam retirar ele do contato. Né? Aí a gente fez mais ou menos um cálculo por cima, pelo que o Jorge falou, eram 2 cartas por semana, então nesse tempo todo deu um total de 1.600 cartas. Então a probabilidade de alguém ou de algumas pessoas conseguirem manter um contato por cartas, mantendo o tipo de conteúdo que era impecável, além das letras, dos dizeres, do que foi falado e explicado para o Jorge, foi caindo por terra, né? Que feito por mão humana e por participação de várias pessoas, né? Para chegar até esse conteúdo e continuar essa história por 17 anos, 18 anos. Então, isso foi se tornando um pouco impossível de se manter, porque ia chegar um momento que as pessoas que se fossem pessoas, não iam estar totalmente envolvidas e continuar umas histórias iludindo o Jorge e o irmão dele. Né? As ligações telefônicas que ele recebeu, ele falou que a média das ligações era em torno de 5 horas. Então, assim, eles ligavam para a casa dele, e ele falou, o mínimo que a gente ficava no telefone eram 5 horas. Agora, se parar para pensar, nos anos 80, o telefone era muito caro. Você ficar pendurado no telefone 5 horas, isso era um absurdo, né?
se for levar em consideração essa época, e o valor era um absurdo, totalmente inviável, assim, para você manter uma ligação por 5 horas e você segurar uma pessoa por 5 horas com conteúdo e tirando dúvidas de várias formas, de vários aspectos que sejam do universo, de Deus, e de planetas e de seres. Então, o mínimo que cada ligação durava era 5 horas. O Michel, ele falou para a gente o seguinte, quando eles mudaram para Sorocaba, eles ficaram sem telefone. Esses seres, eles pegaram, ligaram no vizinho da frente, conseguiram o telefone do vizinho da frente, e o vizinho chamava e falou, tem ligação para você, tem ligação para o Michel, tem ligação para o Jorge. E uma vez o Michel atendeu uma dessas ligações, e ele falou que ele ficou 9 horas falando no telefone. Então, assim, se 5 horas já era um absurdo, 9 horas era impraticável, né? E ele falou que a forma que eles iam te envolvendo nos assuntos e te perguntando e te refletindo, fazendo as indagações, ele falou que era muito sedutor, assim, a forma que eles iam colocando você dentro da história que era passada para eles, né? Então, esses seres de Areli, que falavam com o Jorge, eles seguiam os preceitos de Cristo, ou seja, eles pregavam o amor, eles falavam do bem, eles falavam de ser uma pessoa boa e tudo mais, né, para ter uma vida moralmente aceita numa sociedade e tudo mais. Mas o que foi falado também para o Jorge, nessa base que estava aqui no nosso planeta, nessa aqui em específico, que entrou em contato com o Jorge, viam seres também de outros planetas que trabalhavam em conjunto com o pessoal de Areli, que na verdade era um pessoal do planeta chamado Esfer. E eles falavam o seguinte, ó, o pessoal de Esfer, eles não seguem esses mesmos preceitos que a gente segue de Cristo, de ser uma pessoa boa e tudo mais. A gente tem algo em comum, a gente divide algumas coisas científicas, a gente tem o laboratório, as nossas bases que a gente meio que compartilha, porém é o seguinte, se eles querem fazer um estudo, de repente tem algum ser humano que está atrapalhando, eles simplesmente matam. Eles tiram da frente, eles não querem nem saber. Eles vão e matam esses seres. Matam esses cidadãos que estão atrapalhando e continuam a pesquisa sem problema nenhum. Muito bem. Teve uma vez que o Jorge recebeu uma ligação e essa ligação era de um ser do planeta Esfer, que se intitulou como Taline. Então, essa Taline ligou para ele e falou o seguinte, falou, ó, eu sou do planeta Esfer, o pessoal da base de Areli não sabe que eu estou ligando para você, eu quero entrar em contato com você, quero te responder as questões que você tem a respeito do universo, do planeta, de tudo, eu vou te responder. Eles não sabem, eu não posso ter esse contato com você. Então, eu quero que você simplesmente não fale. A gente vai fazer um trato, você não pode falar que eu entrei em contato com você. Porque até o pessoal do meu planeta, se ficar sabendo disso, vai me tirar dessa missão. E vai fazer com que eu vá embora daqui. O Jorge, 17 anos de idade, imagina a situação, né? Você tendo contato com seres que estão te mandando cartas, que estão te ligando, estão querendo tirar todas as suas dúvidas a respeito de tudo, vamos dizer assim, né? Ele falou, claro, vamos fazer esse trato. E ele começou a conversar com ela, tal, com a Taline. Ele falou que passou um tempo, ele recebeu uma ligação, aí ele falou que a mãe dele atendeu também e falou, ó, o Jorge recebeu a ligação daqui, a mãe dele sabia por cima, né, do que estava acontecendo, falou assim, olha,
eu acho que sim, né? Que foi daí e tal. Falei, deixa eu falar com ele. Aí ele atendeu, era alguém que estava na base do planeta Arene, e falou assim, Jorge, a gente viu que tem uma ligação indevida aqui da nossa base para você. E que demorou um tempo. Com quem você estava falando? Ele falou que ele engasgou, ele não conseguia falar, ele não sabia o que falar, que ele fez um trato. Aí ele foi perguntado de novo, Jorge, com quem você estava falando? Ó, eu falei com Taline, e ela é do planeta Esper, e eu tinha feito um trato com ela que eu não ia falar, e agora... Ele falou assim, ó, porque é o seguinte, você fez, na verdade, com o nosso contato, você falou que ia ser uma pessoa honesta, uma pessoa direita, e que você não ia mentir. Então, se é isso que está acontecendo, a gente vai desligar agora e a gente vai tomar algumas atitudes. Aí desligaram. A partir daí, ele falou que só tomou bronca. Falou que o contato com a Taline, ele foi recebendo cartas dos outros seres que estavam na base, falando que a Taline foi expulsa do contato da base e do trabalho que ela estava fazendo por conta desse contato que ela teve, que ele falou para esses seres. Ele falou que ficou 2 anos sem falar com essa tal de Taline. 2 anos ela não entrou em contato com ele. Depois ela entrou em contato, começou a mandar cartas para ele e começou a ameaçar a família dele por conta disso. Começou a ameaçar a mãe dele, que trabalhava na Telesp, e falou assim, é o seguinte, agora que você abriu a boca, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou explodir o lugar que sua mãe trabalha. Eu faço algumas coisas aqui, a parte tecnológica, e assim que ela for atender lá, eu vou explodir sua mãe, eu vou acabar com a sua vida. Vou acabar com o seu psicológico por conta que você não cumpriu com o que a gente prometeu. Então o Jorge foi se envolvendo numa questão psicológica muito, muito complicada, porque ele recebia mensagens de outros seres, até do que seria a mentora dele, Eliette, ensinando várias coisas, e esse outro ser que chamava Taline, meio que ameaçando a vida dele, a integridade dele, da mãe dele, da família dele e tudo mais, né? Então, ele passou 17 anos, um pouco mais, até 18 anos, recebendo essas cartas, recebendo telefonemas. Ele chegou aí no endereço da dona Dari, ele foi escondido, né? Já deve ter pensado, para quem não conhece o caso, deve ter pensado, pô, mas será que ele não foi até lá? Ele foi escondido até lá, tocou a campainha, veio a senhora, era a dona Dari, que era uma senhora bem velhinha, ela realmente morava sozinha. Ele perguntou das cartas, falou, lembra das cartas, fala o nome dos seres, da Mércio Maciel, não sei quem, não sei quem. Ela falou, eu não sei do que você está falando. Ele falou, não, eu sou o Jorge das cartas. Ela falou, eu não te conheço, não conheço ninguém do que você está falando, não tenho carta nenhuma aqui em casa. Ele chegou a repetir essa viagem 3 vezes, até Minas, até a casa da dona Dari, para ver, né, se encontrava algum tipo de informação, se encontrava alguém que pudesse dar alguma informação para ele, e ele não conseguiu absolutamente nada. Então, do jeito que foi falado na primeira carta para ele, falou, vai ter uma senhora, ela chama Dona Dari, ela é sozinha, católica, e ela não sabe de absolutamente nada do que está acontecendo, ela não sabe das cartas, e ela está sob hipnose. Então ele foi lá sem avisar, chegou lá, ela atendeu, ela não sabia de nada, ela não conhecia ninguém, cartas, ela não tinha absolutamente nenhum tipo de carta, nem nada. Quando o Jorge voltou para casa dele, numa dessas viagens, ele também tomou bronca, que estava falando justamente o quê? Você está desconfiando da gente? Por que você foi até lá? Se você quer, a gente acabou o contato. Então ele ficou meio assustado com isso, né? Porque realmente
as pessoas sabiam que ele tinha ido até lá com a dona Daria não sabia de absolutamente nada, ele falou que ela devia ter em torno dos 70 anos de idade, ele falou que era bem senhora mesmo, e ele pegou e falou, não, tudo bem, então não vou mais para lá, realmente, se é assim que funciona, assim vai continuar sendo. Eles, os seres de Areli, eles respeitavam o livre-arbítrio, né? Assim como Cristo também falava e tudo mais. Então, por vários momentos, o Jorge quis se desligar, porque ele passou praticamente a adolescência e a fase adulta trocando cartas, e ele queria muito conhecer os seres. Ele queria conhecer, ele queria falar, mano, eu quero ir para a base, eu quero entrar na nave, eu quero participar. Só que eles falaram assim, você precisa evoluir como ser para que a gente possa dar o próximo passo desse contato. Né? E às vezes o Jorge se revoltava, ele xingava, ele ficava bravo, né? Ele falou que ele não aguentava mais. Então, assim, aqui os seres de Esfer eram amorais. Depois eu fiz uma pesquisa procurando a respeito desse planeta Areli, se tinha alguma coisa relacionada na internet, ou algum relato de algum tipo, né? Eu achei alguns contos, mas isso daqui é dos anos 60, dos anos 70, na verdade, e é americano, nem chegou a vir para o Brasil, na verdade. Isso aqui era como se fosse radionovela. Então, eles só tinham um tema, então era meio que uma coisa de super-herói, que ajudava a donzela. Então, tinha o príncipe de Areli, então era uma donzela que via um monstro atacar, e ia lá o herói para salvar a princesa e tudo mais. Então era uma coisa mais fantasiosa, assim, né? Que eu encontrei a respeito de Areli. Achei interessante, mas procurava alguma coisa ligada, né? De repente, alguém tem algum tipo de contato com o que o Jorge tinha falado, mas não encontrei nada além desses quadrinhos, dessa coisa mais cômica, dessa coisa mais lúdica, né? A respeito desse planeta Areli, que o Jorge comentou que eram os seres. Aqui é uma foto de um punhado, apenas uma parte das cartas que o Jorge recebeu. Essa foto que tirou foi o Dirceu, aqui do nosso grupo, que foi até a casa do Jorge, e ele ficou encantado com a quantidade de cartas que o Jorge tem na casa dele. E engraçado que o Jorge, ele chegou no momento que ele ia jogar fora essas cartas. Ele, quando chegou lá a partir dos anos 2000, 97, 98, o Jorge era um adulto, já estava perto dos seus 40 anos de idade, ele ia virar pai, né? Pai de família. Então ele pegou e falou o seguinte, nos contatos, falou, eu não quero mais receber cartas, eu quero acabar com o contato, eu não quero mais, porque agora eu sou um pai de família, vou ter outras obrigações, então minha vida vai tomar um rumo diferente agora, e como a coisa não evoluiu, a gente ficou por cartas e telefonemas e tudo mais, então ele falou, quero parar meu contato por aqui. Então eles respeitavam, eles mandaram uma carta para o Jorge, assim, nós vamos respeitar o seu querer, nós vamos parar o contato por agora, tá? E a gente vai continuar te observando. Eles falavam nas cartas que eles tinham telas de observação, onde eles observavam algumas pessoas, alguns seres, ou um grupo de seres, ou uma pessoa em específico, seja por um momento, seja por anos, seja a vida inteira, para pesquisa. Então, de repente, eles tinham telas nas suas bases, onde eles acompanhavam essas pessoas no decorrer das suas vidas. E o Jorge foi escolhido como uma dessas pessoas. Tanto que
a Sarah Eliette, ela falou assim, eu te escolhi, né? Independente de como foi esse contato, era para ter sido de uma forma diferente, mas como você enviou a carta e você quis saber, a gente antecipou esse contato, mas ele era para acontecer de qualquer jeito. Eu ia ter esse contato, ia entrar em contato com você e a gente ia partilhar de algumas informações de um jeito ou de outro, né? Então o Jorge, num dado momento da vida, quando ele virou pai, ele pediu para cessar o contato, né? E desde então ele não recebeu mais cartas, né? Teoricamente, porque eu até perguntei para ele, né? Numa das vezes que a gente se encontrou, eu falei: e aí, Jorge, nunca mais? Não recebeu carta nem nada? Aí ele pegou e falou o seguinte, que em 2005, isso foi passado, vamos falar 97, 98, de 98 até 2005 ele não tinha recebido nada. Em 2005 ele recebeu uma carta aleatória e estava falando o seguinte, continuamos te observando. Esperamos que você continue bem, mas continuamos aqui te observando. Ele falou que foi muito mais breve, assim, né, específica. E ele recebeu essa carta meio que aleatória, depois de muito tempo, né? Aí ainda cheguei a perguntar para ele se ele ainda tinha esperança de ter o contato como ele esperava, né? Um contato, acho que para quem estuda, para quem busca esse tipo de conhecimento, de informação, tem algumas pessoas que têm essa vontade, né? De ter o contato físico, de ter o avistamento, de poder participar de algumas coisas, e tem umas que têm medo. Não quer chegar, mesmo que estuda, não quer chegar nem perto, né? É meio complicado essa situação, porque você não sabe com quem você está lidando. E foi justamente esse questionamento que nós da academia entramos, né? Por quê? Porque o Jorge passou essas décadas, né, recebendo cartas, tendo essas informações, e do jeito que foi passado para a gente, do jeito que a gente percebeu como o Jorge contou essa história, do jeito que pelas cartas a gente via, ele foi meio que uma cobaia, tanto que quando a gente entrou meio que num consenso, né, disso daí, tanto que na época também tinha alguns psicólogos que faziam parte do grupo lá, né, da LASO, né, e a gente meio que entrou num conceito de que será que o Jorge foi uma cobaia desses seres? Porque do jeito que ele fala, agora, ele falou que às vezes ele pega, olha o que aconteceu meio distante, ele pega, tenta olhar como se fosse de fora, ele falou, eu fui tratado de uma forma que eles queriam meio que testar minha capacidade intelectual, moral, ao máximo, entendeu? Eles queriam ver até onde eu seria capaz de aguentar tanto a parte de cobrança, né, para ele ser uma pessoa melhor, ou a parte de segredo, de você guardar um segredo, de você ser ameaçado e tudo mais, né? Isso daí, compilando em tudo que ele passou, mostra que ele pode ter sido uma cobaia de um estudo psicológico, certo? No decorrer desse tempo, tanto que ele fala que ele se tornou a pessoa que ele é hoje, tanto o Jorge como o irmão dele, eles são professores, né, hoje em dia, eles gostam muito de estudar e tudo mais, eles chegaram a lançar livros, mas não muito, praticamente, acho que o Jorge tem mais de 5, 6 livros, mas são livros de poemas, livros de escolas, mais acadêmicos, assim, né, mais voltado para a escola mesmo do que para a ufologia.
Então, essa comunicação de cartas, esse português impecável que ele recebia na segunda pessoa do singular e tudo mais, ele falou que a parte de comunicação dele ajudou bastante a ser quem ele se tornou hoje em dia, de um lado positivo, né, de ser um professor, de passar informações, ensinar e tudo mais, mas essa parte psicológica deixou ele muito abalado, né, tanto que ele foi procurar depois vários meios, até religiosos, né, para tentar achar algum tipo de resposta, algum tipo de informação pelo que ele tinha passado, né. Então, aqui a gente pega também, só para ter uma referência, né, não sei se todo mundo conhece o caso Humo, que também aconteceu na Europa, que eram pessoas que recebiam cartas de seres de outros planetas, né, e eles tinham esse símbolo bem característico, né, nas suas cartas. Muitos cientistas receberam cartas, foram passados algumas fórmulas e alguns ensinamentos que foram colocados em prática e viu que realmente funcionava, né? Esses ensinamentos, eles tinham uma linguagem própria também, uns símbolos diferentes, né? Teve algumas cartas que o Jorge recebeu que os seres, eles tinham meio que um símbolo também, cada um tinha mais ou menos que um símbolo, mas eles escreviam em português para o Jorge poder entender, que realmente foi falado para ele que o meio de comunicação devia ser da forma que ele conseguisse entender. Então, foi passado também para o Jorge alguns conhecimentos científicos de acordo com o entendimento que ele tinha. Então, foi falado para ele assim, não adianta a gente passar o que a gente sabe de complexidade científica que você não vai entender. Então, como jogar papo fora. Não adianta a gente falar que você não vai entender. Então, foi passado, ele falou que ele tinha um calhamaço de cartas de conhecimento científico. Porém, quando ele sofreu algumas represálias desses seres, quando ele meio que desobedeceu às ordens, esses seres pediram de volta essa parte que ele recebeu de conhecimento científico. E ele foi e devolveu. Ele mandou de volta. Falou, por conta desse seu comportamento, a gente quer todas essas cartas que a gente mandou para você de conhecimento científico que a gente quer que você devolva. O Jorge foi e mandou as cartas de volta. Então, essa parte de cunho científico, o Jorge devolveu as cartas pelo seu mau comportamento que esses professores do espaço pediram para ele. Aqui a gente pegou um trecho de um vídeo que foram feitos análise das cartas que o Jorge recebeu, tá? Então, ele é o Carlos Casagliaccio, ele é consultor da revista UFO, né? E ele fez o estudo da grafia dessas cartas e realmente foi dito que foi escrito por mãos que impecáveis, as letras eram realmente impecáveis, não foi feito, dificilmente quem fez uma carta com um certo tipo de letra poderia fazer a outra carta com outro tipo de letra completamente diferente. Tanto que teve uma das cartas que ela tinha uma letra bem pequenininha e ela tinha tipo uns tremores em cada letra. Era tipo como se fosse 3 tremores assim, né? Em cada letra tinham 3 tremores assim. E se você chegar com uma lupa e ver, você pode ver que todas as letras tinham esses 3 tremores em cada letra, numa carta de 5, 6 páginas, sem rasura e com um português impecável que foi comentado nisso daí, né? Então, assim, diante de todas essas análises e além
da testemunha, que foi o irmão do Jorge, que sempre esteve do lado dele, acompanhou todas essas cartas, recebeu cartas, ele recebeu telefonemas também. O Jorge, tendo toda essa quantidade de cartas que ele recebeu, ainda bem que ele não jogou fora, que ele não queimou, e quase que ele fez isso. E por o Jorge ser uma pessoa muito acessível, tanto o Jorge quanto o irmão dele, eles são super acessíveis, super educados, super tranquilos de conversar. Ele nunca entrou em contradição com nada do que ele disse, com nada do que ele foi falado. Na verdade, ele sempre chega, ele lembra de alguma coisa que aconteceu, porque, afinal de contas, foram quase 20 anos de contato. É muita coisa, é muita informação. Por conta de toda essa... E essa pesquisa que a gente fez, né, tirando que praticamente impossível de algumas pessoas se juntarem e manterem esse contato com o Jorge durante 20 anos, segurando essa informação, segurando essa história. Nós, da academia, com os métodos do Dr. Júlio, afirmamos que é uma alta probabilidade do contato do Jorge ser autêntico, né, dessas cartas. E realmente é uma história fantástica, assim, a gente que não só acompanhou, mas você conversando com o Jorge, você vê que ele também não quis se aproveitar de nada disso, porque ele guardou essa história por muito tempo, e depois de velho, ele pegou e falou assim, eu tenho essa história, o que eu vou fazer com ela? Vou começar a falar o que aconteceu comigo, né, para, de repente, se eu consigo ajudar alguém que passou pela mesma coisa, de repente eu encontro algum contato que participou, que eles tinham contato com outros seres humanos, né, que faziam parte dessas bases, né, e ele começou a ir em eventos ufológicos e contar essa história. E isso aqui que eu estou fazendo é um mega resumo, muito, muito resumido, de uma história que se alongou por 20 anos. E o Jorge, aqui, é uma foto, ele conseguiu, como ele é professor, ele é professor de história, ele conseguiu levar a história dele para os alunos. Então, ele pegou uma autorização com a diretoria, então ele chega, ele reúne os alunos, e ele conseguiu levar para a escola o interesse da ufologia e um caso que consideramos verdadeiro para as crianças e adolescentes também tirarem suas dúvidas e questionarem a respeito não só do que aconteceu com o Jorge, mas se realmente como é a vida, se existe essa vida fora do planeta. E ele falou que é muito, muito, muito legal o que acontece, a resposta é muito impressionante, o como as crianças e os adolescentes interagem a respeito disso daí. Então, essa outra atitude do Jorge eu achei fenomenal, porque ele também não visa lucro de nada disso, né? Uma coisa que a gente achou muito importante colocar, que no meio da ufologia a gente conhece muitos casos, né, que falam contatados e que eu recebo ser tal, ou tem uma mediunidade que eu recebo fulano, ciclano, isso a gente já estudou vários casos, mas só quer ganhar dinheiro em cima de pessoas que têm uma certa fé, uma certa vontade de conhecer e se aproveitam disso daí. E o Jorge não quer saber de nada disso, ele só quer passar agora o que ele passou, quer passar a informação adiante. E isso eu achei muito legal, que ele está conseguindo colocar nas escolas, que quebrar uma barreira aí, né? Quem sabe, com o passar do tempo, chegar nas universidades, né? Com esse tema, e ser levado mais a sério academicamente aí para poder continuar os mais aprofundados, entendeu? Então, eu achei isso daí fantástico. E muito obrigado.
Espero não ter escutado. Parabéns, Cacá. Parabéns. Excelente, Cacá. Na verdade, é uma apresentação, né? E chega, na verdade, no coração, na verdade. Parabéns. Foi muito claro, você resumiu, né? Você nem discutiu os critérios subjetivos, objetivos, as histórias que estão nas cartas, né? Que por momentos parece um Big Brother Brasil, né? Que fulano brigou com Sotana, que foi lá na base subterrânea, que fofocou uma coisa que não gostou, não foi? Uma Foi coisa, exatamente. você, como disse, resumiu, né? Eles guardavam um segredo entre eles, né? Não pode Claro, falar. isso na verdade, eu tenho muita coisa que comentar, né? Mas eu vou dar as palavras primeiro para Maria Rodrigues, Maria Rita, e depois para ela. Maria Rodrigues, fica à vontade, Maria Rita. Eu vou tentar ser rápida, doutor, porque eu acredito que outras pessoas querem falar e tem mais gente também para poder dar a sua palestra, a sua apresentação. Aí, para vocês, eu apareço como Maria Rodrigues, meu nome do meio é Rita. Eu conheci o doutor Júlio e a Rose no último encontro ufológico que teve em Peruíbe. Foi uma satisfação muito grande em conhecer vocês. Eu sou muito agradecida, porque foi através desse encontro. Eu estou muito emocionada, viu, gente? Eu já chorei enquanto o Carlos falava, e pode ser que, olha aí, eu volto a chorar de novo. Por isso que eu quero ser rápida. Eu sou muito agradecida em ter conhecido o doutor Júlio e a Rose também lá, mas foi por intermédio do doutor Júlio que eu estou participando desta live aqui agora, a qual eu sou muito agradecida, viu, Carlos? Eu sou bióloga de formação, eu tenho CRB, e sou professora de profissão. Eu sou a filha mais velha e meu irmão mais novo, ele ficava alucinado em ver a casa, né, onde a gente morava, cheia daqueles potes de formol com bicho, porque eu, como bióloga, nossa, eu tenho fascínio por isso, sempre tive. Planta e bichinho é a minha área. E aí, meu irmão também, vendo aquilo, se encantou, e o meu irmão mais novo também se formou em biologia, é biólogo, trabalha na Unicamp. E assim, para minha surpresa, teve um dia que eu cheguei para o meu irmão e eu falei assim para o meu irmão, ô Bosco, eu fiquei sabendo que o ET de Varginha ele foi encaminhado para a Unicamp. E o doutor Palhares estudou ele, fez a autópsia dele na Unicamp. Você que trabalha lá, você tem alguma informação para me passar? E para minha surpresa, meu irmão, que se inspirou a ser biólogo por minha causa, meu irmão virou para mim e falou assim, você tá louca? Você é louca? Que isso? Que negócio é esse de ET? Isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Então, assim, gente, você escutar de gente de fora que você é louco é uma coisa. Agora, você escutar de gente da família, que eu tenho o maior orgulho, que eu inspirei a ser biólogo assim como eu, biólogo, vida, né? Eu acredito que todo biólogo deveria de acreditar na existência de outros seres, a não ser nós, só nós, a raça humana. E escutar do meu irmão que eu estou louca porque eu acredito em extraterrestre, isso me doeu muito. Mas eu estou chorando não é por causa disso, o que eu estou chorando é que eu estou profundamente emocionada pela situação que o Jorge passou, e eu sou extremamente agradecida ao Jorge, apesar de não conhecê-lo, pela coragem que ele teve de transmitir através de você, Carlos, através do doutor Júlio, através das pesquisas, né, dos experimentos, né, dos conhecimentos que vocês fizeram, que embasaram vocês a trazerem para a gente hoje esse caso. Eu estou muito emocionada e agradecida a isso, e por isso. Que bom! E graças a Deus que era muito bom se isso chegasse ao conhecimento de outras pessoas. Doutor Júlio, eu já fiz algumas perguntas aqui hoje, não de cara, eu entrei no chat e fiz alguns comentários, mas eu precisei abrir a câmera para poder mostrar da minha cara a tapa aqui para vocês, para poder dizer para vocês, gente, que eu sou muito agradecida por essa informação que veio hoje. E assim, eu sei que eu não estou louca, como eu sei também que vocês não estão loucos. E que bom que pessoas como o Jorge,
que enfrentaram essa situação, porque isso para mim foi uma prova. Esse cara, ele foi provado, ele foi testado, e que bom que ele foi forte, que ele não ficou louco, porque eu acredito que tem muita gente que não aguenta isso e fica louco por aí, para em manicômio, como muita gente na época, né, de Minas, pararam em manicômios e foram mortos por causa disso, achando que eles estavam loucos ou endemoniados. Então, eu estou chorando de felicidade e de agradecimento. Meu muito obrigada, viu? Gratidão. Legal, María Rodríguez. Na verdade, eu fiquei também sensibilizado pelas tuas palavras. E Maria Rita, já antes, eu ia falar no final isto, mas eu vou falar agora, porque acho que é o momento, né? Tanto você, Maria Rita, como Fernando Maciel, que está aí, não sei, deve estar atento, Fernando, né? Fernando também, ele já me escreveu, está com muito interesse de formar parte, ser membro da academia, e eu falei para ele, seria muito interessante, assiste nossa próxima reunião, depois de assistir, se você continuar gostando, como tudo indica, nós vamos te, né, dar um recebimento, né? Porque precisa, para estar neste grupo, precisa convicção, né? Precisa gostar, né? Precisa dizer, esse é aí o meu lugar, entendeu? E por isso, a Maria Rita, agora eu te falo, e a Fernando, né? Se você lhe faz o convite, né? Se vocês depois já conhecerem a organização, como fazemos, estudamos, quiser formar parte, né, como membros, né, para estudar, pesquisar, contribuir, participar, estão sendo convidados. Está bem, Maria Rita e Fernando? Eu agradeço. Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Legal. Só Maria Rita, se está tudo bem, virtualmente me mandas tu currículo, né, para que é de praxe isso, tá? É de praxe. Está bem, Fernando? Professor, muito obrigado pelo convite e com certeza, viu, aceito de muito bom grado. Eu tenho certeza que é um lugar que eu vou me identificar muito bem, principalmente por esse procedimento metodológico, científico, investigativo, como eu já havia comentado com meu amigo, né, professor Júlio, que a gente já está conversando há mais tempo, mantendo contato pelo WhatsApp. Eu gosto muito de astronomia, eu também sou astrônomo amador, então, assim, eu me identifiquei muito com a palestra, as três foram fantásticas, inclusive, parabéns, e o Carlos. A sua descrição, a sua oratória, a sua narrativa, ela foi muito eloquente, ela foi emocionante, não tem outra palavra para descrever. A gente vê, assim, um nível de sinceridade, de entrega, e realmente agregou muito. As três palestras foram ótimas, não tenho o que discutir, mas eu particularmente tive um carinho um pouco a mais, não pelos palestrantes, nem pela qualidade, mas pela temática, por eu gostar muito de astronomia. Então a segunda palestra, ela acabou mexendo assim um pouco mais com a minha imaginação nesse sentido, por gostar muito já de astronomia, de já ter essa linha. Eu sou geógrafo também de formação, eu já tenho assim um embasamento mais por essa linha, tanto da astronomia como nessa questão aeroespacial. Mas, o professor, muito obrigado e também aceito participar do grupo, e para mim vai ser uma satisfação muito grande. Legal, legal. Que bom, que alegria, na verdade, Somar. Estou feliz, muito feliz. Agora eu vou passar a palavra para Everaldo, que me pediu a palavra. Fica à vontade, Everaldo. Oi, Carlos. Fala, Everaldo. Quanto tempo, hein? Faz tempo. Eu queria perguntar uma coisa. Eu não entendi direito. Qual era o papel daquela senhora quando ele foi visitar? Que cidade que era mesmo? Então, a Dona Dari, na verdade, lá era Minas Gerais, São Lourenço. Ah, então. E qual seria o papel dela? Era só um endereço para que o correio mandasse as cartas? Exatamente. Onde ela morava era para onde o Jorge tinha que enviar as cartas dele. Entendeu? Quando a Eliette virou para ele e falou assim: nós vamos te dar um endereço. Lá mora a Dona Dari. Só que ela vai estar hipnotizada, ela não vai saber de nada. Então, lá vai ser a base para que você mande suas cartas e da onde nós vamos mandar as cartas para você, porque a Dona Dari, por meio de hipnose,
ela escrevia as cartas para o Jorge. E ela não sabia de absolutamente nada. Tanto quando o Jorge... Ela era que escrevia? Então, por hipnose. Por hipnose. Que eu pensei que fosse os próprios seres que escreviam as cartas, e ali era só endereço de recebimento ali. Não, então, de lá elas mandavam também. Porque quando o Jorge recebia as cartas, estava o endereço dela também. E essas cartas foram escritas à mão mesmo, né? Todas à mão. Todas à mão. Porque hoje tem tecnologia que você pode usar um robô para escrever com caneta normal, né? Hoje, mas eu acho que não é o caso, né? Não, estamos falando de quase 40 anos atrás. Cacá, você llegó a ver entre cartas, porque eran diversos tipos de letras, ¿cierto? Cuando determinada pessoa, Arleti, por exemplo, escrevia, sempre escrevia na sua maneira, ou seja, no seu tipo de letra, ou às vezes Arleti escrevia com um tipo de grafia e depois com outra grafia diferente. Então, cada ser tinha a sua característica, Tá. Mas em nenhum momento, em nenhuma carta, pelo que a gente pesquisou, nenhum ser mudava a caligrafia de uma hora para outra. Certo. Então, Eliette tinha um jeito de escrever, todas as cartas dela eram da mesma forma. Mestre Ariel, tinha sua forma de escrever, ele escrevia sempre da mesma forma. Todos tinham a sua forma específica, mas nenhum deles, em nenhum momento do decorrer das cartas, mudou. Entendeu? Cada um tinha seu jeito específico de escrever. Legal. É só isso. Legal. Muito bem. Como é que você sabe que era a dona Dari que escrevia, Carlos? Porque foi o Jorge, o primeiro contato que foi passado da carta para o Jorge, eu falava que ela, por hipnose, ela ia manter esse contato com as cartas. Porque senão os seres tinham que ir até a casa dela para poder escrever, porque eles tinham que pegar de lá e levar para a base, de alguma forma. Né? Então, ali usavam a dona Dari como meio para poder escrever essas cartas. Você não chegou a conversar com essa dona Dari? Então, ela já faleceu há muito tempo. O Jorge, quando era adolescente, ela já era uma senhora. Deixa em algum momento claro, quando a senhora Dari escrevia, eles estavam em proximidade física ou estavam à distância? Dá para poder deduzir isso? Os seres e a dona Dari? Sim. Então, pela conclusão que tivemos, era como se fosse, como a gente conhece hoje, como uma certa mediunidade, vamos dizer assim. A distância. Só que a distância. Mas foi falado que ela estava por meio de hipnose. Certo. Essa foi a tecnologia usada para a dona Dari se comunicar com as cartas. Poderia ser, de repente, que eles se apresentam próximo dela, en una proximidad física, mas como eles, de repente, no têm um componente físico, né? Eles são, de certa maneira, uma dimensão que consegue estar próxima física dela, entra em uma espécie de processo de canalização ou mediunidade nela, né? Como incorporação para poder ela escrever, né? Segundo o espiritismo, como conhece, é a tal da psicografia. Como se fossem cartas psicografadas. Claro. No sería único caso en contactados auténticos. Sixto Paz, ¿né? No caso de Sixto Paz también, eles se relaxavam, escreviam, estava aí o próximo contacto. Chilca, 9 horas da noite. Então, não seria o único caso, sino tem vários casos de contactados auténticos, donde ese proceso de escrita automática, né, ou mediunidade, ou canalização, pode acontecer, né? Não seria... Né? E uma coisa que eles sempre deixavam claro nas cartas que
de repente falar assim para o Jorge, ó, isso aqui aconteceu, vai acontecer daqui uma semana no seu tempo. Então, eles deixavam claro que eles estavam em tempos diferentes, em dimensões diferentes. Ele falou que eles sempre gostavam de deixar claro essa questão do tempo nosso era diferente do tempo deles em relação ao mundo e ao que acontecia, né? Dimensões diferentes, porém com uma mesma, se comunicando, né? Vamos dizer assim. Legal. Alguém mais, pessoa, quer comentar ou perguntar alguma coisa? Eu lembro de uma informação, doutor, também das cartas, que eles falavam que tinha seres humanos que trabalhavam na base com eles. E quando acontecia isso, geralmente eles davam um RG, um CPF, quando eles saíam da base para trabalhar na Terra. Você lembra disso, dessa parte, Carlos? Que eles tinham também essa... como se fosse um intercâmbio, né? E além disso, eles tinham também os próprios seres que também estavam no nosso meio, como humanos, com RG, CPF, e trabalhando em empresas, e em hospitais e tudo mais. Então, além dos humanos, também tinham os seres no meio de junto com a gente, e a gente nem faz ideia. Isso desde aquela época, isso que foi passado para ele, né? Então, assim, de repente, se ele não tivesse entrado em contato, essa informação poderia passar e a gente, pelo menos aqui, no Brasil, a gente não ia estar sabendo que isso poderia estar acontecendo. Em outros lugares, a gente já ficou sabendo que isso acontece, mas aqui no Brasil, a gente não tinha noção. E pelo que foi falado para o Jorge, nas cartas, eles têm várias bases espalhadas no país inteiro, né? Legal, Cacá. E quero que prestem um pouquinho atenção ao que vou falar, né? Até, na verdade, isto não tanto se ocorreu agora, na verdade, isso já vem evoluindo, o que vou comentar já vem um pensamento, uma ideia que vem evoluindo de tempo até o ano passado já adiante. O próximo, início do próximo ano, vamos a reapresentar o caso de Facuri, né? Porque, na verdade, agora o Epimetheus está acabando, na verdade, está à beira, se Deus quiser, né, de sair à luz para o mundo, né? Então, na verdade, temos, né, como se fosse que alguém tira uma mochila, uma coisa gigante nas costas, né, para poder ver, né, o laço, né, que projetos de pesquisa pode fazer, né? E aqui, na verdade, com toda tu reapresentação, Cacá, o caso de Facuri como caso, ele mesmo, né, ele, na verdade, eu vejo como um projeto, entendeu? Como um projeto de pesquisa independente, entendeu? Claro, obviamente não vai ser como Final Contact Project, como Epimetheus, que era uma casuística, né, que a gente analisa, porque já partimos do fato de que este caso de os irmãos Facuri já é um caso de alta probabilidade, né? E a partir do que vamos fazer, o projeto consiste em analisá-lo em profundidade de uma maneira organizada, né? Para tentar apresentar-lo de uma maneira mais detalhada, organizada e fundamentada em um paper, entendeu? A natureza desse paper, se é caso clínico ou se é original, a gente vai ver depois, entendeu? Eu vejo condições de desenvolver esse projeto, tá? Esse projeto que se centra nesse caso, entendeu? E até vou descrever algumas coisinhas já. Eglair, será que você pode anotar, tomar nota, por favor, assim brevemente? 10 pontos que vou... Pode? Pode falar. Tá. Cacá, o que acha? O que acha, assim, a princípio, antes de seguir? O que acha desta ideia? De fazer transformar em projeto, né? Projeto de pesquisa. O que acha? Muito legal. Interessantíssimo.
porque é realmente um caso muito, muito fantástico, assim, né, que a gente tem nas mãos, e aproveitar que o Jorge, a pessoa que ele é, né, o contato que a gente tem com ele, tem que aproveitar ao máximo, né? Então, força-tarefa, assim, é juntar, porque a quantidade de informação que tem lá é muita coisa, muita coisa. Legal. Então, eu vou te colocar 10 pontos brevemente, tá? De que poderíamos, mais ou menos, qual seria nossa metodologia ou nossa estratégia, mais que metodologia, né? Primeiro, uma reunião virtual com ele antes de um eventual viagem, né? Com ele e com Michelle. Toda a equipe que vai participar, né? Como vocês sabem, né? Projeto de pesquisa não se faz com uma pessoa, né? Se faz com uma equipe, uma força-tarefa, né? Por exemplo, você, Eglair, Dirceu, né? Então, aí isso é uma coisa já que precisa se organizar, né? O primeiro ponto seria reunião virtual com eles, né? Para explicar o que queremos fazer, que queremos viajar, né? E vender nosso peixe e ganhar a boa vontade dele, tá? Seria a primeira. A segundo ponto é a viagem em si mesma, né? A equipe, né? Com suas ferramentas fotográficas, filmadora, com uma possibilidade eventual até de ficar o dia todo ou até o dia seguinte também, entendeu? Esse seria outro ponto. O outro terceiro é, de início, levar uma folha de permissão, né? Para ele e o irmão, principalmente para ele assinar, né? Que voluntariamente ele consente que informações públicas dele, informações sigilosas dele, imagens dele, possam servir para fazer isso, entendeu? Todos esses passos são sequenciais. Se a gente não puder fazer isso, a gente pode ter problemas mais na frente. E vai ter problemas, né? Tá bom? Esse seria o terceiro ponto, Igalair. Está anotando aí, né? Sim, doutor. Estava aqui do meu lado. Número 4. Entrevista aos pais, tá? A gente não tem entrevista aos pais. Entrevista aos pais e entrevista a alguma outra pessoa mais, de repente um vizinho, que entendeu? Isso faz parte, tá bom? Só um detalhe, doutor. Eu acho que os pais do Jorge, a mãe do Jorge já faleceu já faz um tempo. O pai dele, acredito que também já faleceu. Mas teve uma vez que eu fui na casa de um amigo, perto da minha casa, e o pessoal estava fazendo meio que uma festa, né, numa vila, né? E eu não tinha uns amigos dos vizinhos que estavam lá também. E nessa, eu não sei por que surgiu o tema ufologia, surgiu o tema tudo mais. E veio um rapaz que estava lá que eu nunca vi na minha vida. Ele falou que achava legal, se interessava, tal. E eu peguei e comecei a falar, tô começando agora a estudar um caso de um rapaz que recebia cartas. Ele falou, eu conheço um rapaz, eu fui vizinho de um rapaz que recebia cartas, o Jorge. Eu falei, Jorge Facuri? Ele falou, eu fui vizinho do Jorge. Eu falei, é exatamente isso que eu estou estudando. Ele falou, ele realmente, ele foi, tipo, na parte da adolescência, ele foi vizinho do Jorge, e ele falou, cara, eu lembro que ele recebia bastante carta. Foi isso que ele me passou. Depois ele era amigo do Jorge, depois que o Jorge ficou mais velho e tal, ele falou que o Jorge ia lá na casa dele, tomar café e tudo mais. E ele falou, o Jorge vira e mexe e falava dessas cartas. Aí depois ele falou que foi ficando mais velho, eles perderam um pouco de contato e se separaram. Mas por coisa do destino, eu estava num lugar de um cara que foi vizinho do Jorge e confirmou que o Jorge recebia essas cartas e falava muito delas também. Legal. Então, outros testemunhos, né, que possam ver, vão ser importantes para ouvir, tá? Número 5, Eglair, fotos da casa, fotos das cartas,
fotos deles, tá? Fotos que van a ser, digamos, originais do grupo, né? Tá? Número 6, escanear as cartas. Aí a gente vai ter que conversar, né? Para todo o material que ele tenha, né? Porque a melhor maneira vai ser um escanero para poder guardá-lo, né? Então, precisamos coordinar como poderíamos fazer isso, né? Se alguém leva uma escaneadora portátil no seu celular ou no computador, ou próximo de casa, ou ele tem na escola alguma escaneadora, entendeu? Para poder escanear todas as cartas e por arquivos, cada carta ter um arquivo, né? Cada carta, né? Esse seria outro ponto. Sétimo, vem a questão de classificar, né? Já a leitura de todas as cartas, né? Leer, clasificar, discutir, como o volumen é grande, mais de 1000 cartas, obvio, o sea, ven a necessidade natural de ser uma equipe que vai fazer o projeto. Uma pessoa se dilui, não consegue. Entendeu? Precisamos, na verdade, uma equipe para redistribuir tarefas, entendeu? Então, precisaríamos ter as cartas escaneadas e redistribuir para poder analisar, ler, analisar, organizar e classificar as informações, tá? Número 8 seria os livros, né? Eles, os irmãos, escreveram. Eu acho que quem escreveu, Michel ou Jorge? Os dois, doutor. Os dois. Os Então, dois. os livros que eles escreveram, precisamos ter esses livros deles, entendeu? Para analisar o que está colocado, entendeu? Faz parte da pesquisa. Então, doutor, só que os livros que eles escreveram sobre temática infantil, não tem nada a ver com ufologia. Não, mas tudo bem, precisamos dar uma olhada, entendeu? Porque eu acho que essa questão de infantil, né, ainda, na verdade, nos fala um pouquinho dele, ou seja, qual foi o fruto, né, do relacionamento com esses seres, deles virar a ser uns bons, aparentes, bons pais de família, cidadãos, gente que gosta, né, de ensinar as crianças, né, entendeu? Então, eu acho que faz parte, né? O sea, dar uma olhada aos livros, uma folheada, ou conhecer os livros, mesmo que seja emprestado, tá bom? Outro ponto é, aí já vem a parte mais, os últimos 2 pontos, o 9 e o 10, está anotando, Eglair, né? Sim, doutor, estamos no 8º. Tá. Não, no 8º é análise dos livros, tá? E o 7 é classificação e organização das cartas. Está bem? Esse aí vai dar trabalho, hein? Sei. Porque o Dirceu foi lá, ele viu que tem um mar de carta e tá tudo misturado, né? Não tá numa ordem, né? A gente tem que fazer com gosto, não com Abre o som, Dirceu, tá mudo o seu microfone. Sim, Dirceu, está mudo. Habilita o micrófono. Ainda não habilitou. Tá. O ponto 9, né, dos 10, seria análise grafológico, né? Você mencionou que Carlos Casalillo, né, fez uma análise. Claro, o sea, obviamente vamos a conversar con él o otras personas más para hacer una especie de análisis grafológico y qué nos puede dar. ¿Está bien? ¿Tá? Él debe ter analizado una muestra, tal vez una carta, o 2, o 3, 5, mas temos 1000 cartas, ¿no? Entonces vamos a aperfeiçoar ese análisis grafológico para ver o que nos va a dar. ¿Está bien? Y finalmente, ¿no? Tal vez a parte más tal vez difícil, ¿no? O de repente puede no ser feito, sería análisis material da carta. O sea, de repente con microscopio para ver, ¿no? Porque estamos asumiendo que esa carta fue feita por la señora Darcy, ¿no? Una carta común, ¿no? O sea, el fenómeno sería que la canalizó. Mas no será de que de repente algunas cartas fueron escritas por los mismos CT que se estaban en un cuerpo físico y ellos mismos escribieron. ¿Será que eles escreveram
y al escribir utilizaron algún material especial? ¿Será que tem alguna cosa más nesse texto que só pode ser visto com microscópio? ¿Será que eso no es tinta? ¿Entendeu? O sea, existe una improbabilidad, ¿no? Sim, Então, isso não podemos deixar, não podemos de perder essa oportunidade. sim, com certeza. Tá? Rossi, queria comentar? Fica à vontade, Rossi. Eu quero, na área. Eu vou tirar. Eu gostei. Estouraram. Do seu companheiro aí, Rosa. Eu tenho duas aqui. Estouraram o rojão, aí ela pula no meu colo. Vai analisar o conteúdo das cartas? Claro, estamos falando que sim. O conteúdo, a mensagem colocada ali dentro. Claro. Tá? Porque, assim, na área de comunicação, existem muitas teses de doutorado em que o pessoal consegue fazer, nossa, análises incríveis. Por exemplo, do conteúdo dos jornais, seja lá, do Estado de São Paulo, da revista Isto É, de livros publicados, né? Então, só pelo conteúdo, sem ficar não estou dizendo que não devo fazer análise da grafológica e tal, mas só pelo conteúdo dá para fazer análises muito profundas, mas assim tem que ter uma orientação de quem entende bem da área da linguagem, da comunicação, mas dá sim. E aí a gente pode chegar a conclusões fantásticas. É só isso. Legal, legal, legal. Então, esses são os primeiros 10 pontos, né? Obviamente, é uma coisa assim sequencial, organizada, né? Uma equipe, né? Gente que queira, goste de ideias, né? Curta de ideias, né? Para poder, né? Participar, certo, Cacá? ¿Ah? Sim, como vê? Está bem? O que acha, Glair? A ver, como vê você, Glair? Muito interessante, doutor. Legal. Agora a gente precisa saber como que o Jorge vai... Será que ele tem esse assim, ô Jorge, empresta para a gente por 2 meses, depois a gente devolve. Claro, claro. Ele pode dizer assim, nossa, todo meu tesouro, né? Eles podem escrever um livro, né? Podem me passar a perna, né? Aí já, por isso, tudo isso é natural, é uma questão meio natural que pode acontecer, entendeu? Então, por isso, precisamos trabalhar de uma maneira estratégica, inteligente, aberta, né? Transparente, né? Dirceu, ¿quieres falar? A vontade, está bem tu micro. Sem som, Dirceu. Escrevi, Dirceu, escrevi. Digita, a ver. Tá. Então, Cacá, agora vem nessa parte da natureza humana, né? Eles são umas pessoas, até onde eu conheço, bem tranquilas, né? Agora, dizer, senhora, assina um termo, dá-nos as cartas para escanear, eles podem dizer, nossa, todo, querem todo, né? Eles precisariam entender e confiar em nós. Né? Confiar em nós, né? Precisariam, né? Porque precisaríamos deles, sua autorização, participação, né? Para levar adiante. Se não fosse assim, não poderemos fazer, ficaríamos por acá, entendeu? Eu lembro que quando eles foram lá aí na sua casa, doutor, quando a gente fez aquele vídeo, o Maldonado, se eu não me engano, ele levantou essa questão, se não foi feito nenhum estudo nas cartas, para ver o tipo da tinta que foi usado, se ela não tinha nenhum tipo de magnetismo ou coisa do tipo. Aí o Jorge falou assim, na época a gente não pensou nisso, entendeu? Não tinha, sei lá, a possibilidade de fazer. Agora, a gente pode ir dando andamento nessas questões. Né? Claro. Legal, Cacá. Muito bem, gente. Alguém mais quer que comentar? Já sendo 19 horas, né?
sendo uma reunião muito produtiva, muito emocionante. Foi muito bom. Muito. Então, Cacá, como dizem, está fechado ou não? Fechou. Bora. Ah? Bora. Fechou. Então, já a partir de aí, Cacá, né, define tu time, né? Glair deve estar, Dirceu deve estar, né? Entendeu? Vão conversando, entendeu? Já temos esse roteiro, né? Entendeu? Eu acho que uma coisa não, já está dito, já está pensado, né? Temos que dar uma sequência, não podemos deixar mais para frente, não. Esses rapazes, eles têm, eu acho que tem 57, 50 e tantos anos, eu acho que são de minha idade, entendeu? Por aí. Não vai ser que, né, algumas coisas, às vezes acontecem algumas coisas na saúde, né, e possam, né, então, entretanto, estén aí disponíveis, né, com saúde, né, não podemos deixar a oportunidade, porque se eles encontrarem uma coisa com ele, na verdade, já vamos à fonte original, né, vamos perder. Exatamente, isso a gente não pode perder. Não pode ser, este projeto já... Glair já vai pensando até um nome, entendeu, Glair? Aí entre o grupo que vai, entendeu? Já vamos pensar. Uma deusa romana, um deus romano, um Poseidon da vida, um Hércules, alguma coisa desse... De concordarem também. O Dirceu disse aqui que o Jorge falou que a gente pode ir na casa dele quando a gente quiser. Nossa, já tá bem, né? Mas assim vamos preparando, porque vamos chegar aí, vamos surpreender. Também pode ser, né? A gente chega e na surpresa, né? Entendeu? Uma caipirinha. Chega lá já com a mala para acampar um mês. Levamos uma caipirinha aí, né? E aí é o papel, assina, né? Nos vamos juntos para a escaneadora, entendeu? Pode ser também. Levar a caipirinha, todo mundo vai entrar em contato. Não é? Concordo, porque a veces si você avisa que quiere que assine, o cara vai duvidar, vai perguntar ao advogado, vai falar, né, que tem muito golpe, né? E aí tudo vale, vamos ter que decidir, entendeu? Não, mas ele já tinha falado também, ele falou pro Dirceu, ele falou para mim, ele falou, é só me avisar, vem quando vocês quiserem, a casa tá aberta, se vocês quiserem dormir aqui, pode dormir aqui, pode ficar à vontade. Ele é super solícito, ele é super gente boa, ele é demais. Assim. Dirceu, tá tudo bem com você? Tá dentro? Tá dentro? Não, tá dentro. Então já vê, somos 4 aí, mas aí... Ondina, à vontade, Ondina, comenta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estão? Sim. Estão me ouvindo? Então, perfeitamente. Eu também posso ajudar nesse projeto aí, claro. Você vai ter muita trabalho não vai faltar, entendeu? Gente, trabalho eu acho não vai faltar, entendeu? Nossa, já tem 5, já. Carta para ler, que mais vai ter? Nossa, carta para ler, entendeu? Nossa, 5, velho. Tá vendo, Cacá? Muito bem, gente. Maravilha. Muito bem, nossa. Só um detalhe também, vou pedir para a Igreja deixar aqui nos comentários o link do vídeo que a gente gravou aí, doutor, com o Jorge, na sua casa. O link do YouTube. Então, o link para quem não quer conhecer a história contada pelo Jorge, um pouquinho, o link do YouTube da academia está aí nos comentários. E pode assistir também o Jorge e o irmão dele falando do que eles passaram um pouco com essas cartas. Claro, perfeitamente. Muito bem, gente. Fiquei feliz, tá? Vamos nos comunicando, tá?